Esta é a Papa Inc. 3, Papa X-Ray Yankee, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, nesse momento operada por P3 Delta November Eco Luiz Henrique. E este é o Noturno, edição número 272, de hoje, 28 de julho do ano de 2026. E como de costume, vamos ao editorial. Quando a experiência pede escuta. O editorial de hoje vem inspirado no texto de Beto Nunes, que é especialista em gestão de risco e também de desastres. E iniciamos dizendo que, ao encerrarmos mais um dia, o silêncio da noite nos convida a refletir sobre o tempo, sobre as experiências que acumulamos e, principalmente, sobre o quanto estamos dispostos a aprender com aquilo que já vivemos. Em uma época em que tudo acontece depressa, a memória parece se tornar cada vez mais curta. E os acontecimentos passam, as dificuldades são superadas e as manchetes mudam e, pouco a pouco, os alertas que antes pareciam urgentes vão sendo esquecidos, mas a experiência não desaparece. Ela permanece na lembrança de quem esteve presente, de quem acompanhou os acontecimentos, de quem ajudou, orientou, comunicou e muitas vezes trabalhou silenciosamente para que outros estivessem mais seguros. No radioamadorismo, sabemos o valor de uma comunicação que chega no momento certo. Sabemos que, quando os meios convencionais falham, uma voz no rádio pode representar orientação, apoio e esperança. Sabemos também que nenhuma rede se sustenta apenas com equipamentos, pois é preciso conhecimento, é preciso treinamento, é preciso responsabilidade e, acima de tudo, é preciso gente disposta a ouvir. A experiência daqueles que vieram antes não deve ser tratada como algo ultrapassado. Ela é parte da nossa história e um patrimônio construído ao longo dos anos de dedicação, pois cada operador que compartilha conhecimento, cada integrante que participa de uma atividade, cada pessoa que mantém viva a cultura da comunicação contribui para que a comunidade esteja mais preparada para os desafios do futuro. Prevenir nem sempre aparece. Uma situação evitada não costuma virar notícia. Um risco identificado a tempo raramente recebe reconhecimento. Uma rede bem organizada pode passar despercebida justamente porque cumpriu sua missão antes que o problema se tornasse maior. Mas é nesse trabalho discreto que encontramos uma das formas mais importantes de servir. O PXPY Clube de Caxias do Sul acredita na força da comunicação, na união entre as pessoas e no valor da experiência compartilhada. Acredita que o rádio não é apenas um equipamento, pois tem a certeza de que ele é um encontro, um aprendizado, uma amizade e presença. O rádio é a certeza de que, mesmo distante em meio às dificuldades, sempre poderá existir alguém do outro lado disposto a escutar e a responder. E nesta noite fica uma reflexão: que não esperemos uma nova emergência para reconhecer a importância da preparação, que não deixemos o tempo apagar as lições que já aprendemos, que saibamos valorizar aqueles que dedicam e dedicaram anos à construção do conhecimento e da experiência, e que as novas gerações encontrem espaço para aprender, participar e também assumir a responsabilidade de manter essa história viva, porque comunicar é muito mais do que transmitir uma mensagem. Comunicar é criar vínculos, é compartilhar conhecimento, é fortalecer comunidades, é estar presente quando alguém precisa, e quando a experiência encontra disposição para ensinar
e a juventude encontra disposição para aprender, o futuro se torna mais preparado, mais consciente e mais humano. Esta é a Papa Yankee 3 PXY, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, e encerramos este editorial desejando que a noite seja tranquila, que as frequências permaneçam abertas à amizade e ao conhecimento, e que nunca nos falte a disposição de ouvir, aprender e servir. Pensem nisso e até o próximo editorial. Este é o Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul, edição número 272, de 28 de julho do ano de 2026, e vamos às matérias e às notícias de hoje, iniciando pela matéria em destaque, quando ao final dessa edição em PDF você poderá ler na íntegra a matéria publicada pelo colega Papa Tango 2 Papa Alfa Golf, o Paulo André Galvão, no site da Labre do Distrito Federal, sob o título, abre aspas, como montar uma estação de rádio amador, do zero ao nível avançado, fecha aspas. Lembrando que a matéria pode ser consultada na íntegra ao final desta edição em PDF, mas também está disponível em seu original no site da Labre do Distrito Federal. Efemérides radioamadorísticas de agosto. Destacamos as seguintes datas para o próximo mês de agosto, iniciando pelo dia 2, quando ocorreu a primeira participação do então PX Clube de Caxias do Sul em uma campanha do agasalho de nossa cidade. No dia 3 do ano de 1985, aconteceu a fundação da Associação Timboense de Radioamadores, a ATRA, em Timbó, Santa Catarina. No dia 4 de 2020, foi ao ar a primeira edição do Noturno, o boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul, em VHF pela repetidora Papa Yankee 3 Mike Sierra Mike 147.300 mais 600. Já no dia 6 do mesmo ano, foi ao ar a primeira edição da Rodada da Harmonia, rodada do PXPY, que atualmente ocorre em VHF a partir das 20 horas, de Brasília, em todas as quintas-feiras, pela Papa Yankee 3 Eco Delta e Uniforme em 146.750-600, e que já se encontra em sua edição de número 475. No dia 8 do ano de 1984, era divulgada a iniciativa do PXPY Clube de Caxias do Sul para a formação do radioescotismo em nossa cidade. No dia 14, é comemorado o Dia do Radioaficionado do Chile. No dia 3 do ano de 1981, acontecia a fundação do PX Clube de Três Rios, no Rio de Janeiro. Dia 23, é comemorado o Dia do Radioaficionado do Uruguai. E no dia 27 do ano de 1995, era fundada a Associação de Radioamadores de Conceição do Coité, a Arco, em Conceição do Coité, na Bahia. Ano 7 do Noturno. Na próxima terça-feira, dia 4 de agosto, o Noturno, o boletim falado do PXPY, entrará pelo 7º ano de circulação ininterrupta e trará informações detalhadas sobre as suas primeiras 272 edições. Biro. Encontra-se à disposição para retirada na sede do PXPY aos sábados à tarde, das 14 às 17 horas, os cartões QSL destinados aos colegas Papa Uniforme 3 Victor Victor Hotel Luciano, Papa Uniforme 3 Alfa Lima November Alex, Papa Yankee 3 Alfa Bravo Márcio e Papa Yankee 3 Mike Sierra Juracir. Inauguração. A cidade de Itu, no interior de São Paulo, ganhou no último dia 25, no sábado, um novo espaço dedicado à história da ciência brasileira. O Memorial Landel de Moura reúne documentos, patentes e registros sobre o padre cientista, o gaúcho Roberto Landel de Moura, considerado um dos pioneiros da comunicação sem fio. Em 1899, Landel realizou uma transmissão de voz e música sem fio, antes das experiências que popularizaram o rádio no mundo. Na época, suas pesquisas foram incompreendidas
e chegaram a ser associadas à feitiçaria. O laboratório do padre foi invadido e equipamentos científicos foram destruídos. O memorial também deve receber estudantes da rede pública para oficinas gratuitas de inglês, ciências e educação financeira. A entrada é gratuita, mas as visitas precisam ser agendadas e o espaço fica na rua Floriano Peixoto, numeral 160, no centro de Itu, em São Paulo. Cartão QSL. Praticamente todo radioamador já recebeu um cartão QSL. A maioria de nós tem o seu, e hoje a modernidade nos proporciona trocar cartões de forma virtual. Mas grande parte dos colegas ainda prefere o cartão físico, e sobre a confecção dele, destacamos a posição da Labre Central, disposta em seu site, onde assim consta, abre aspas, o cartão QSL. O que é o cartão QSL? É um cartão que mede 9 centímetros por 14 centímetros, que o radioamador usa para confirmar de forma física que manteve contato com uma determinada estação. É muito utilizado também para comprovar e conquistar alguns certificados. Algumas associações de radioamadores e clubes emitem certificados para aqueles radioamadores que comprovarem com o cartão QSL o cumprimento de uma determinada tarefa. A Labre, por exemplo, tem um diploma chamado Whisky Alfa Bravo. É trabalhar, falar todo o Brasil, que consiste em falar com radioamadores de todos os estados brasileiros. E a Alfa Romeo Romeo Lima, americana, possui um similar chamado Whisky Alfa Sierra, que é trabalhar todos os estados americanos. Fecha aspas. De posse dessa informação, o PXPY assim orienta a confecção de um cartão QSL físico, com os seguintes cuidados gráficos. Tamanho. O formato mais utilizado para cartões QSL é 14 cm de largura por 90 mm por 9 cm de altura, 14 cm por 9 cm. Essa medida é recomendada pela IARO e é adotada por diversas associações de radioamadores ao redor do mundo, mas não é algo engessado, sendo também adotado por muitos colegas o formato postal, que mede 15 centímetros por 10 centímetros. Sobre a impressão. O cartão pode ser impresso em uma ou duas faces. Essa escolha depende principalmente da quantidade de informações que você deseja incluir, desde que todos os dados permaneçam legíveis, organizados e fáceis de compreender. No entanto, muitos colegas utilizam o verso para enviar mensagens pessoais ao colega com quem manteve o contato. Sobre a gramatura. Não há uma gramatura obrigatória para cartões QSL, mas é comum utilizar papéis entre 180 e 250 gramas. Um papel muito fino pode deixar o cartão frágil, enquanto um papel excessivamente espesso pode transmitir uma aparência pouco refinada e aumentar significativamente o custo de impressão e envio. Cores e imagens. A escolha de cores e imagens é livre, pois o cartão QSL representa a sua identidade. Ele é uma forma de mostrar ao mundo quem você é como radioamador. Por isso, é importante escolher cuidadosamente as imagens de fundo e combinar as cores de maneira equilibrada. Em cartões impressos nos dois lados, é comum utilizar mais cores e, quando desejado, uma imagem de fundo na frente. No verso, geralmente se opta por uma composição mais simples, ou até mesmo o branco, que permite escrever manualmente uma mensagem como TKS pelo QSO, Forte 73 e o indicativo da pessoa que está enviando. Antenas de plasma e gás. O grupo Radioaficionados México publicou na última sexta-feira a matéria Antenas de plasma e gás no radioamadorismo, firmada por Jesus Gaspar, titular de X-Ray Echo 1 Yankee Sierra Whiskey, dizendo que as antenas de plasma e gás são sistemas experimentais que substituem os elementos metálicos por colunas de gás ionizado
capazes de transmitir e receber ondas de rádio. Embora seu uso no radioamadorismo seja limitado, destacam-se pela rápida reconfiguração e invisibilidade quando desligadas e alta eficiência em determinadas bandas. O princípio do funcionamento. A antena de plasma, o gás ionizado atua como condutor e elemento radiante. A antena de gás utiliza um tubo de descarga que se torna condutor ao ser ionizado. A ionização transforma o gás em plasma, permitindo a condução temporária da RF. Sua estrutura pode ajustar frequências, a impedância e a diretividade em microsegundos. Acima da frequência de plasma, torna-se transparente e outras ondas, reduzindo interferências. Principais vantagens: reconfigurabilidade e ajuste dinâmico, portabilidade devido à ausência de metal permanente, invisibilidade quando desligadas, alta condutividade e eficiência eletromagnética. Aplicações no radioamadorismo: redes experimentais em UHF e SHF, satélites amadores com antenas invisíveis, comunicações de emergência devido à sua rápida implantação. Já as limitações são a complexidade técnica e a necessidade de fontes de plasma estáveis, durabilidade limitada devido ao desgaste do tubo de descarga e disponibilidade restrita de protótipos de laboratório. Em síntese, as antenas de plasma e gás são uma inovação experimental, promissora para o radioamadorismo, com vantagens únicas em flexibilidade e discrição, embora ainda necessitem de desenvolvimento para sua adoção prática. Ou seja, elas ainda não estão ao nosso alcance, mas algum dia poderão ajudar em nossas transmissões e assim se espera. Vamos agora às notícias do grupo escoteiro tradicional do ar Caxias do Sul, o Jetar CXS-05 Romeo Sierra. Conforme anteriormente anunciado, no último sábado, 25, o Jetar CXS-05RS retornou às atividades normais e, após o encerramento da solenidade das bandeiras, um jogo quebra-gelo alegrou ainda mais os nossos meninos e meninas, que após acompanhados dos chefes assistiram um vídeo instrutivo explicando sobre a criação do avião, como funcionam determinadas aeronaves, sobre os princípios da aviação e também sobre a vital importância dos mecânicos de manutenção na aeronáutica. E após a apresentação do filme, os lobinhos e lobinhas tiveram atividade didática com relação ao que assistiram e após todos se dirigiram à área externa, onde foram ministradas instruções e realizadas atividades físicas e de entretenimento. E como sempre, o Noturno traz imagens no PDF e também na live. Aí está então as notícias do Jetar CXS-05RS no último final de semana. Notícias das Labres. Labre Nacional, cartilha. A Labre Central publicou matéria em seu sítio na internet, dizendo que a Anatel atualizou neste mês de julho sua cartilha sobre o serviço de radioamador. A agência recebeu diversas sugestões de correção da Labre, especialmente na área regulatória, e as propostas foram acatadas e incorporadas à nova versão. Diz ainda a matéria que, segundo a Anatel, a cartilha foi produzida como um guia rápido para quem quer entender o caminho para se tornar radioamador no Brasil. O ingresso e a promoção no serviço ocorrem mediante a aprovação em exames específicos para cada classe de operador. Traz ainda a matéria que a Anatel também contextualiza que a cartilha não substitui a leitura das normas oficiais, as orientações formais da Anatel e nem o aprendizado técnico e operacional obtido com clubes, associações e radioamadores mais experientes. E termina dizendo que é importante observar que existem diferentes versões da cartilha disponíveis na internet. Por isso,
recomenda atenção para que os seus estudos não sejam baseados em versões desatualizadas. E o Noturno traz o link na versão PDF para que você seja dirigido diretamente para a cartilha versão número 6 de meia dúzia. Labre Nacional, novo Papa Delta Foxtrot Foxtrot, o PDFF. A Labre Nacional informou em sua página na internet que o Diário Oficial da União publicou a resolução de número 789/2026, com o novo plano de atribuição, destinação e distribuição de faixas de frequências no Brasil, a Papa Delta Foxtrot Foxtrot, aprovado pela Anatel no início deste mês. A Labre, através do seu grupo de gestão e defesa espectral, acompanhou todo o processo, visando a proteção das faixas radioamadoras, e maiores informações podem ser obtidas no artigo Conselho Diretor aprova novo Papa Delta Foxtrot Foxtrot, e o Noturno traz o link para que você tenha acesso direto ao documento. Labre Nacional, Mosaico. A Labre Central realizou no dia 20 de julho uma reunião com a gerência de outorga e licenciamento de estações da Anatel para discutir problemas identificados no novo sistema de licenciamento e outorgas, o Mike Alfa Romeo. A entidade informou que vem recebendo relatos de radioamadores de todo o Brasil sobre dificuldades no funcionamento da plataforma e já havia encaminhado diversos ofícios à Anatel sobre falhas consideradas sistêmicas. Entre os problemas relatados estão a duplicidade e repetição de indicativos, dificuldades relacionadas à migração de dados do sistema SCRA, licenças sem indicativos, impossibilidade de impressão e arquivamento de documentos, estações que não aparecem no acesso pelo gov.br e problemas em alterações, inclusões e transferências de estações. Durante a reunião, a Anatel reconheceu que o sistema ainda está em uma fase inicial de implementação e informou que a equipe de tecnologia da informação tem priorizado o Mike Alfa Romeo, especialmente devido à inclusão do serviço de radioamador e à grande demanda do setor. Segundo a agência, os problemas apresentados pela Labre deverão ser considerados nas próximas melhorias e evoluções do sistema, com o objetivo de aumentar sua estabilidade e eficiência. Labre do Distrito Federal, provas presenciais. A Labre do Distrito Federal informou que a Anatel se pronunciou sobre o seu questionamento quanto à possibilidade da realização de provas presenciais para ingresso e promoção no Distrito Federal, e a resposta prevê esta possibilidade no final de agosto deste ano. A previsão foi confirmada durante uma reunião realizada no dia 20 de julho passado, em Brasília, entre representantes da Labre do Distrito Federal e o setor responsável da Anatel, e segundo a agência, ainda faltam definir detalhes relacionados à estrutura e ao atendimento dos candidatos. A entidade brasiliense informou que continua acompanhando o processo e divulgará oficialmente as datas assim que estas forem confirmadas, mas alerta aos radioamadores que já fizeram o pré-cadastro que também deverão receber informações por e-mail e afirma que a retomada das provas presenciais é considerada uma importante reivindicação da comunidade radioamadora, especialmente para pessoas com deficiência e para aqueles que enfrentam dificuldades com o formato online. E a Labre do Distrito Federal orienta os interessados a acompanharem os canais oficiais da entidade e a aguardarem a divulgação das datas definitivas. Passamos agora às notícias dos clubes, grupos e associações ligadas ao rádio. Clube de Radioamadores de Blumenau. Está chegando a hora. Dias 1º e 2 de agosto de 2026 acontece o 31º Encontro Catarinense de Radioamadores, o ENCARA,
que desta feita será realizado na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, tendo como anfitrião o CRB, Clube de Radioamadores de Blumenau. O noturno traz um link para a inscrição e também outro para a programação, para que você possa ficar por dentro de todos os detalhes do 31º Encontro Catarinense de Radioamadores. Rádio Farol DX Group. De 1º a 19 de julho passado, o Rádio Farol DX Group levou ao ar evento relativo à Copa do Mundo de Futebol. E no último domingo, dia 26, ocorreu o sorteio dos brindes, tendo como base a Loteria Federal Brasileira. O primeiro prêmio, um transceptor Baofeng e um uniforme Victor 6 Romeo, acompanhado de uma antena Nagoya, foi amealhado pelo colega P3 Romeo Alfa Lima, o Raul Roberto Gomes de Martinez Risco. O segundo, um PTT para Baofeng e uma antena Nagoya, foi para a Papa Uniforme 3 Alfa Lima Eco, o Alex Brocker. E o terceiro, uma antena Nagoya, um oferecimento da Mike Sierra Romeo Store, de Papa Yankee 3 Alfa Oscar, teve como ganhador o colega P3 Bravo Golf Papá, o Alessandro Schneider dos Santos. 71º Rancho do Radioamador Gaúcho. O rancho de número 7171 será realizado nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026, tendo como palco as dependências do Hotel Schenkel na cidade litorânea de Tramandaí. E hoje o noturno traz alguns dados sobre aquela cidade, dizendo que Tramandaí é conhecida como a capital das praias, no litoral norte gaúcho, estando situada a 118 quilômetros da capital Porto Alegre, e possui uma população ao redor de 60 mil habitantes, mas nos meses de verão, esse número se multiplica exponencialmente. A praia de Tramandaí tem cerca de 14 quilômetros de extensão de faixa de areia, destacando o pier, que avança mais de 300 metros mar adentro. Além dos meses de verão, tem como grande atrativo a Festa Nacional do Peixe, que neste ano de 2026 foi realizada de 25 de junho a 19 de julho, e reuniu dezenas de milhares de pessoas. Mas para participar do 71º Rancho do Radioamador Gaúcho e aproveitar tudo isso, vá até a página https://rancho-romeosierra.web.app e faça a sua inscrição até a data limite de 31 de outubro. DX World. Por meio de Oscar November 9 Charlie Foxtrot Golf, o site DX WorldNet publicou na última quinta-feira, dia 23, o DX Boletim número 672, onde destacamos a matéria de Oscar Hotel 6 Bravo Golf, o Jari, falando das novas configurações dos mapas VoaCap, quanto às visualizações contínuas do Pacífico e projeção concentrada no transmissor. Segundo Jari, se você não visita o serviço de previsão de propagação DHF VoaCap online há algum tempo, agora é uma boa oportunidade para dar uma olhada. Duas atualizações úteis nos mapas da área de cobertura acabam de ser lançadas e podem ser acessadas por meio do botão de configurações na borda direita do mapa mundi, sendo possível selecionar a projeção cartográfica utilizada para exibir a cobertura e projeção cilíndrica, que é padrão, ou azimutal equidistante. A nova opção azimutal centraliza o mapa no local do transmissor, de modo que as distâncias radiais e os azimutes a partir deste local sejam representados corretamente, e isso facilita a leitura de direções das antenas, o desenho de círculos de alcance são mais precisos e a avaliação de quais locais estão dentro de uma determinada distância de grande círculo em relação ao transmissor. E o noturno traz um link para você ter acesso. Esta é a Papa Yankee, estação repetidora de Caxias.
A tosse está insistindo aqui. Então o Noturno traz um link aí para que você tenha acesso rápido à matéria na íntegra em sua edição original. QTC da ECRA. O canal do QTC da ECRA no WhatsApp publicou nota da estação Papa Romeo Uno Tango, onde, em seu Facebook, esta solicita maior transparência no processo de apuração e nos resultados do Labre DX Contest 2025. O texto diz que a estação Papa Romeo Uno Tango publicou uma manifestação técnica detalhada sobre o processo de apuração do Labre DX Contest 2025, cobrando maior transparência, consistência metodológica e trilha de auditoria nos resultados, sendo estes os principais pontos do documento. Abre aspas. Divergências numéricas. O resultado publicado aponta 690 QSOs válidos, enquanto o ofício enviado, posteriormente, menciona 691, evidenciando inconsistência entre documentos oficiais. Discrepância histórica 2024 versus 2025. Mantendo os mesmos padrões operacionais de 2024, quando teve 4,14% de dedução, a estação registrou em 2025 uma taxa de dedução de 46,64% dos pontos e 64,4% de contatos invalidados, gerando uma variação estatística extrema sem a devida demonstração técnica proporcional. Falta de trilha de auditoria. Questiona-se a falta de clareza individualizada em critérios como time, mismatch, band mismatch, duplicidades e a aplicação da regra de mudanças de banda por transmissor TX1 e TX2. Impacto competitivo. Devido à insegurança quanto à previsibilidade da apuração, a equipe optou por não participar da edição 2026 do concurso. Governança técnica. O documento reforça que o objetivo não é apontar dolo ou má-fé, mas exigir governança, reprodutibilidade e transparência para garantir a credibilidade junto à comunidade de radioamadores. Fecha aspas. O Noturno traz um link para você poder ler o documento original na íntegra, e documento este emitido pela Papa Romeo Uno Tango. Maratona QRS 10CW. Ela tem periodicidade mensal, totalizando 12 etapas ao longo do ano, e o vencedor será o radioamador que mais pontuar na soma de todas as etapas em sua categoria. Cada etapa tem 4 horas de duração, iniciando sempre às 18 e encerrando às 23 UTC. As bandas são as de 10 e 40 metros. O Noturno traz um link para o regulamento e alerta: a próxima etapa acontece no dia 2 de agosto próximo. Contestes, certificados, ativações, encontros, concursos e expedições. Ativação. Dia 1º de agosto, ativação POTA, Bravo Romeo 0079, pela Papa Yankee Uno Alfa Alfa, desde a Área de Conservação Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Encontros. Dias 1º e 2 de agosto, 31º Encara, que se dará na cidade catarinense de Blumenau. Dias 1º e 2 também, 26º Encontro Internacional de Radioaficionados em Ciudad del Este, no Paraguai. Dias 5 e 6 de setembro, segundo Encontro Bode com Rapadura em Teresina, Piauí. Dia 6 de setembro, Ramfest 2026 em Ibiúna, São Paulo. Dia 13 de setembro, 12º Encontro de Radioamadores e Faixa do Cidadão de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Dias 10 e 11 de outubro, 16º Encontro do Araucária DX Group, em comemoração aos 50 anos de fundação, no La Dolce Vita Parque Hotel, em São José dos Pinhais, no Paraná. Dias 10 e 11 de outubro também, 6º Encontro Amigos do Rádio de Arthur Nogueira, São Paulo. E dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026, na cidade litorânea de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, será realizado o 71º Rancho do Radioamador Gaúcho.
Concursos em agosto e operações DX durante o mês de julho. Vamos primeiro aos concursos. Dias 1 e 2, competição internacional de verão, Sierra Bravo, na banda de 10 metros. Dia 7, November Charlie FT4, sprint em FT4. Dias 8 e 9, concurso Alfa Romeo Lima, Eco Mike Eco, CW, 50 MHz e acima. Dia 11, concurso mundial de atividade banda lateral, nas bandas de 160 a 6 metros. Dia 15, concurso verde e amarelo CW, nas bandas de 160 a 10 metros. Dias 15 e 16, concurso, 15 e 16, o verde e amarelo. Então, 15 e 16 de agosto, concurso verde e amarelo CW. Dias 15 e 16 também, concurso Sierra Alfa Romeo Tango Golf WWRTTY, nas bandas de 80 a 10 metros. E dias 22 e 23, a segunda etapa do CVA, do concurso verde e amarelo, em SSB, nas bandas de 160 a 10 metros. As operações DX ainda em julho, temos até o próximo dia 31, Tango Yankee 5 Foxtrot Romeo desde Benin, Victor Papa Golf desde as ilhas, Victor Papa 5 Golf desde as ilhas turcas, e Eco 51 Kilo Eco Eco e Eco 51 Charlie Zulu Zulu desde as ilhas Cook. Como sempre, convidamos os amigos e colegas a frequentarem a versão PDF, onde ao final desta edição temos a matéria de Papa Tango 2 Papa Alpha Golf, publicada por ele no site da Labre do Distrito Federal, como montar uma estação de radioamador do zero ao nível avançado. Muito interessante aí a matéria, especialmente para aqueles que estão começando aí no radioamadorismo. Noturno, o boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. Muito obrigado e até a próxima semana. E como sempre, vamos à consulta do Facebook ver quem está conosco nesta noite. Papai Inc 3 Tango Victor Índia, quem depois passo a palavra, está conosco, lá de Portugal, o Júlio Vaz de Carvalho, Charlie Sierra 7 Alfa Whisky Lima, um Forte 73 e um Sempre Alerta, pronto para servir a todos, né? O Cimei, nosso colega, Cimei Genro, chegando há pouco aí, 73 a todos os amigos na escuta também pelo Facebook e também via rádio. O Márcio Renato, PY3 Alfa Bravo, PX3 Charlie 4000, dando boa noite a todos, está no trabalho, mas escutando lá com o HT. Nosso colega lá de Garibaldi, Papai Inc 3A JW, Paulo, dando boa noite a todos, desejando um forte 73 a todos. E a chefe Vera Rote dos Santos, também dando boa noite e um sempre alerta a todos. Esses são os que eu consegui verificar aqui. Depois, se o Eduardo tiver aí condição de ver se ele enxerga mais algum comentário por lá, a gente agradece. P3 Delta November Eco, passando o comando da Papai Inc 3 PXY, o Eduardo. Papai Inc 3 Tango Victor Índia. E hoje, com o mau tempo e as descargas atmosféricas, temos mais gente na coruja do que via éter, Eduardo. Franco Lima Zulu também acompanhou o boletim por inteiro. Boa noite. Como diz o Gilmar, é verdade. PY3 TV Caxias do Sul. Por partes, então, foram os mesmos que eu peguei, tá? Do Henrique, online aqui. Tá? Apenas que não se manifestou ali, mas diz que sempre nos escuta, hein? Inclusive já fez prova e está aguardando aí
luta sempre, né? Provavelmente com aquela coceira no dedo para apertar o PTT. O Augusto por Nova Petrópolis, né? Que já deu entrada lá nos trâmites e aguarda posições da Anatel. Do meu último câmbio, Y3 Victor e agora PU3 Eco Lima Zulu, né? Eu não tinha escutado a primeira entrada do Geraldo, apenas a segunda aí, mas anotado aqui, boa noite a ambos também. Certo, tudo um pouco mais reduzido, né? As condições climáticas aí não favorecem muito, embora agora deu uma amenizada, mas não podemos dar chance pro azar, né, Luiz Henrique? Muito boa esse editorial aí, bem completo e bom para refletir, né? Ler, reler e analisar. Certo, e muito bom também aí as dicas, as medidas, né? Enfim, as sugestões aí pro cartão QSL, né? Os colegas, assim como eu, agora que eu fiz, né? Mas também não tinha aí os colegas que pensam em fazer o cartão físico, bem interessante. Bom, vamos tentar. O Adair eu acho que não vai retornar, né? Ele ia ficar só na escuta por lá. O Luciano também não. Vamos tentar aqui, que estava móvel e teve dificuldade, talvez melhores condições agora. PU3 Alfa Kilo. Não, negativo. Então o Francis, PU3 Foxtrot. Antes o Luciano, né? Tava de HT por lá. Não sei se agora com o tempo deu uma acalmada aí, se ele de repente vai fazer um câmbio. Se o Luciano não entrar, a oportunidade ao Francis, PU3 Foxtrot Romeo Tango. Nenhum dos dois. PY3 Victor Geraldo Farroupilha. Câmbio. E aí cumprimentar o Luciano e o Fran. Aí não retornou, boa noite aí. Aqui tudo certo aí, a leitura, o Luiz Henrique, QSL ao QSL também, né? Muito importante. Eu tenho alguns aqui. A gente acaba, faz tempo que não envio. Eu não tenho feito DX também, né? O pessoal envia muito via online aí, né? Faz cartão digital ali, só preenche, né? E envio digital, né? Eu tenho físico aí bastante aí para enviar, hein? Vou começar a enviar aí, ok? Obrigado aí pela oportunidade. Abraço aí. O Demar não conseguiu retornar, daí desligou lá devido ao mau tempo, né, o Eduardo? O Luiz Henrique, Eduardo, uma boa noite também, hein? Tô aqui um pouquinho mais aí na Coruja. Daqui a pouco eu tô indo ali pro lado da cozinha, então, tá bom? Papai Inc 3, Victor Farroupilha, oportunidade. Papai Inc 3, Tango Victor Índia. Ok. Dado espaço maior, ninguém se apresentou. EPI não PCB Caxias do Sul. QSL, Geraldo. QSL, hein? Eu fiz há pouco aí, semana passada, pra ser mais sincero, né? Com a auxílio aí do PU3 Delta November Eco, que é bom nesse negócio, hein? Fica a dica. Fiquei plenos aí então, Geraldo. Grato pela presença aí, hein? Pela participação. Ainda PU3 Eco Lima Zulu, né? Não sei se vai retornar para fazer mais um câmbio. PY3TV Caxias. Ok, retorna PU3 Eco Lima Zulu. Claro que eu ia retornar, né, Eduardo, para complementar aí o pessoal que passaram pela frequência, os que ficaram só na Coruja. Uma boa noite. E o pessoal, o grupo aí do Facebook. E a todos uma boa noite. Vou ser breve aqui porque eu não sou muito corajosa aí com o negócio dos relâmpagos e trovoada, né? Então eu vou ser rápida por aqui. Deixo uma boa noite a todos, tá? Luiz Henrique, Eduardo, a turma toda e o pessoal do Facebook. E tudo de bom. O boletim muito bom, tá, Luiz Henrique? Obrigado pela leitura. PU3 Eco Lima Zulu, fico nesse câmbio então.
E fico até o final aí, até que tiver alguém para conversar, e depois eu desligo tudo também, que nem o Adair por lá. Até a próxima, tchau, tchau, depois 3 Eco Lima Zulu. Eduardo, liguei o rádio aqui, P3VH Luciano. Mas já vou desligar a antena. Só dar uma boa noite a todos, Dona Zélia e os demais. Satisfação, obrigado Luiz Henrique, boletim. Estamos aí, tá? Parou os raios, relâmpago por enquanto, mas vou desligar. Tá, Eduardo? Boa noite a todos, Luciano Caxias, P3VH. Ok. Positivo, Luciano, PYCCB Caxias, QSL. Hoje a turma está mais precavida, né? Todos já despedidos aí. Eu vou deixar contigo, Luiz Henrique, então. Vou escutar o teu câmbio também, hein? Os demais colegas aí estão todos já despedidos. Alguns ficaram apenas na escuta, ou pelo rádio ou Facebook. Certo? Mas pelo rádio, então, todos se despedindo, né? Te escuto então, Luiz, e aí volto para o meu câmbio final. E também acho que encerramos por aqui, né? Não vamos, como eu falei anteriormente, não vamos dar sorte ao azar. PY3TV, PU3 Delta November Eco. Ok, que positivo Eduardo, Papai Inque 3 Tango Victor Índia, PU3 Delta November Eco Luiz Henrique, Caxias do Sul. Muito obrigado aí pela presença de todos. Dona Zélia não havia cumprimentado, PU3 Eco Lima Zulu, sempre conosco aí. Agradecer a todos aí que participaram aí, o Adair, Ademar, Luciano, Francis, Geraldo, Dona Zélia, Eduardo, e é claro aos corujas aí que nos acompanham, a todos que nos acompanham aí no Facebook, e aqueles que vão aí em horários alternativos ter acesso aí ao noturno, né? Salientando aqui de minha parte aí deixa eu olhar aqui para não falar besteira, né? É sobre o cartão QSL, né? Eu já recebi cartão de tudo que foi jeito, né? Até um do tamanho de um cartão de visitas, né? Mas muita gente não tem esse conhecimento, não sabe que tem uma orientação, inclusive de tamanho, né? Que deve ficar ali nos 14 centímetros por 9 ou muito próximo disso, né? Para que ele possa circular aí com as informações. A versão PDF do Noturno traz um cartão aí do PXPY do ano de 2024, né? Mostrando aí mais ou menos como é feito um cartão nos dias de hoje. Tá bueno? Muito obrigado a todos aí. Devolvo a ti, Eduardo, para o encerramento. Fico despedido e vamos para o trabalho burocrático. Boa noite, Dona Zélia, que eu não cumprimentei também, né? Boa noite aí, as considerações. Então tá, vai daí, Eduardo, 73. Obrigado, Vitor, obrigado mesmo, um abraço a você e a toda a família. E a todos os que passaram aí na frequência e os que ficaram só na coruja também, o meu abraço. Ok. Então tá, turma. Tudo certo, hein? Tudo entendido. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, né? Que nos acompanharam aí via rádio, puderam participar. Participaram e acompanharam também pelo Facebook, né? E depois, com certeza, aí num momento melhor, os colegas também irão rever a gravação aí, então, via YouTube, né? E minha gata aqui tocando terror, hein? Vocês escutaram aqui FM. Tá bom, turma? Grato a todos pela presença, então, encerrando um pouquinho mais cedo hoje, né? Rodada mais breve devido às condições climáticas. Mas nos encontramos no Correio bem na próxima quinta-feira. 7-3 a todos e até mais. CPY3TVI, Caxias do Sul, QRT, bye bye.